hora, no acidente, você estava voltando entre a cidade de Marco e Mucambo. Quando, de repente, meu carro vinha a 60 quilômetros. 60 quilômetros? É que na vinda, a gente vinha valendo, porque a gente ia seguindo o dono, certo. O rapaz da comunidade, né? O coordenador. Muito rápido, muito rápido. Ah, Maria, se tivesse capotado ali, porque ele conhecia a estrada e ia mostrando a gente também. Na vinda, a gente vinha de boa, só que eu vinha todo tempo para um lado e para o outro da estrada de areia, porque era cheio daqueles costela de vaca. Ah, era no estrada de areia? Era estrada de areia. Foi 30 quilômetros de estrada de areia. 30 quilômetros, meu amigo. Era 30, né? Era o local do show? Era 30 quilômetros, um lugar bem escondido mesmo. Nesse dia, Guto, se tu chegou a ver o clipe que eu fiz, Deus é Mais, que eu tô dentro do IJF, numa maca, aquilo ali são imagens reais eu vi, do dia do acidente, a condição do meu carro. Eu vi. Ali foi um milagre. Não dá para não ter escapado ninguém, principalmente eu, porque o carro capotou 3 vezes, eu capotei as duas primeiras, não, uma primeira, e a outra eu já fui jogada a 10 metros de distância, taquei minha cabeça num cajueiro, que furou aqui atrás, onde eu deitava era sangue, bati esse olho num canto e quebrei aqui o ombro em 4 lugares, né? Fraturou em 4 lugares. E girou, no nosso ombro tem um ossinho assim, né? Virou essa cabeça para o contrário. Então eu estava com isso aqui dessa altura. O carro derrapou? Como foi? Foi, aí eu vinha para um lado, vinha para o outro, vinha para um lado e para o outro, por causa das costelas, né? Quando tinha menos de um lado, aí é até perigoso, porque vem carro de lá para cá. E quando eu fiz isso, era no areia. Eu disse até assim, ó, vai derrapar, que é um drift isso aqui. Vai derrapar o carro. Porque eu ia fazer a mesma coisa que eu vinha fazer. Quando eu puxei aqui, o carro virou demais. Aí eu puxei para o outro lado, o carro virou de novo. Puxou de novo, aí não deu mais. Aí entrou numa cerca e começou a bolar. Aí capotou e aconteceu aquilo que tu viu ali, o jeito do carro. Deu para ver no clipe? Eu vi. Muito acabado. Acabou, né? O carro tem 1.000, virou 17 mil para sucata. Não sei se tinha mais jeito, mas eu não queria nem ver mais o carro. Vendi 17 mil poucos tempos depois. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a respirar longe a Jaque. A brincadeira que eu digo aqui é que ela achou primeiro o celular do que eu, né? Mas diz ela que tinha que achar o celular. A Jaque estava no carro? Tava. A Jaque no carro e minha banda completa no carro. O meu produtor, todo mundo, 7 lugares. 7 lugares, tá 7 lugares, tudo lotado. Todo mundo, eu vou falar a verdade, estava todo mundo sem cinto, porque a gente vinha na estrada de areia, ainda ia entrar na pista. E a gente tinha um probleminha meio com cinto, assim, meio. Sim. Assim, achava, né? Quem estava na direção sempre botava cinto, mas atrás, geralmente. Sim. Mas eu estava sem cinto. Se eu tivesse com cinto, nesse dia eu tinha morrido. Porque entrou um galho de pau. O carro não capotou mais a velocidade que vinha. Porque esse galho segurou. Esse galho, ele bateu no primeiro num galho, num cajueiro, não um galho não, um cajueiro mesmo, e quebrou. Só que ele não aguentou o rojão, senão ele parava no cajueiro. Quebrou, mas amenizou. Quando ele deu a cipoada, só que quando ele bateu no cajueiro, eu já tinha saído do carro. E esse cajueiro, quando quebrou, o cajueiro entrou como uma felpa de pau dentro do carro e saiu. No lugar onde eu estava. É como se fosse para entrar uma felpa de pau aqui ou aqui. Eu estava bem mal. Se eu estivesse dentro daquele carro. E eu estava com Nossa Senhora Aparecida numa bolsinha que eu andava com ela direto aqui como fosse um cinto de segurança. Sim. Ela capotou comigo, voou comigo, ela não quebrou nada de gesso. Hoje ela está aqui no Santuário de Aparecida, tá na Sala dos Milagres, e junto com a sanfona, que um profeta disse que era, Nossa Senhora pediu, eu disse, pediu, eu estou precisando é de homem, ela pediu, é dela, acabou. Depois eu fui olhar a sanfona, é o preço de um carro. Quando eu fui comprar de novo, né, porque as coisas mudaram de valor. Mas, enfim... Deus sabe todas as coisas. E eu sou doido. Se o cara disser que pediu, só se ele não souber o que é que ele está dizendo, porque eu sei. E aí eu sei que eu fiquei lá respirando, só que eles disseram que eu apaguei, eu não me lembro. Sim. Mas a Jaque disse que eu apaguei, o meu maestro também, que é o Jampa, e o menino disseram, você apagou. Que a Jaque gritou muito para lhe achar no meio do mato, no escuro. Tem uma parte lá que dá para ver do clipe, eu acho. Sim. Então, elas ficaram gritando e eu lembro que ela chegou e eu vi o carro vindo bolar. O carro ia bolar por cima de mim. Ah, você chegou a ver o carro? O carro bolando, por isso que eu acho que eu não desmaiei. Porque eu saquei antes, bati, caí, lá e vinha o barulho, todo em blum, 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 que eu vi o cajueiro quebrando, vi tudo e ele parou num cajueirinho da grossura de um meu braço. Tenho na foto também. Ele bateu só o bidongo do reboque. Se não tivesse bidongo, ele tinha dobrado e ficado em cima de mim. Porque eu estava embaixo desse cajueiro. Ele bateu e ficou lá. Eu tenho uma foto disso. E aí, Guto, ali eu vi a mão de Deus e Nossa Senhora. Em cima de mim, é como se ela dissesse só até aqui. Deus tirou um bom proveito desse acidente. Passei 9 dias, uma novena, dentro do hospital. Inclusive no período do Natal.
lá no meu Instagram tem os áudios, as coisas, tudo que eu fiz de dentro do hospital. E eu estava alegre. Porque eu sabia que eu não escolheria passar o Natal ali. Mas Deus escolhe melhor do que eu, onde eu devo estar. E aquilo me trouxe muita bênção. O que mais se machucou foi você, nossa. Foi eu. Porque voou, né, também. O único que teve coisa foi quebrado mesmo em cirurgia. Eu fiz 2 cirurgias, uma totalmente dormindo e outra totalmente acordado para tirar os ferros. Porque ficou cheio de agulha aqui dentro. Eu tenho 19 pontos aqui, né? Aqui no braço. Sim. E hoje, inclusive, uma senhora do lado do avião falando dos problemas dela, eu disse, eu também tive um problema. A gente só lembra que tem membro quando a gente perde um ou quando a gente tem defeito. Porque as perguntas que eu te falei lá do livro, que ela disse, que a senhora disse assim, por que isso? Por que comigo? Eu podia ter perguntado, por que comigo? Mas eu podia também perguntar, por que eu não morri? Meu braço aqui, ele não volta mais o normal total, mas eu consigo segurar o microfone. Sim. Eu só preciso disso, o outro para louvar. Eu fico meio com vergonha quando o pessoal diz, levanta as 2 mãos. Minha mão só levanta até aqui. Eu disse, até para azul, tá molinho. Aí o cara, as 2. Aí eu saio pro mal ouvido, né? Não, eu não vou levantar porque eu não quero. Porque não sobe mesmo. Então é isso. Mas, olha, eu nunca vi ninguém dizendo, por que eu tenho 2 braços? Sim. Por que eu ando? Por que eu respiro? Sim. Mas no dia que não tem, a pessoa pergunta, por que eu não tenho um braço? Agora, naquela fração de segundo, passou alguma coisa pela sua cabeça? Você disse, rapaz, o que está acontecendo aqui? Como que é rápido pra caramba? É uma coisa assim que o cara... Lá não pensei em nada, né? Foi slow motion, mas assim, eles disseram que eu desmaiei, porque eles... Para mim foi rápido e para eles foi um tempo. Ela dizendo, Naldo, ela foi a primeira a sair do carro. Certo. A Jaque. Depois foi saindo de um por um dos meninos. E me procurando, e eu embaixo do cajueiro, realmente era escuro. E eu estava atrás do carro, embaixo, onde o carro ia dar a última curva para deitar em cima de mim. Então, o teto dele ia ficar para o meu lado, né? Ia ficar deitado em cima de mim, porque ele parou com o teto a 1 metro de distância de mim aqui. Quando a Jaque olhou para mim, chegou, procurando com o celular, eu disse assim, eu acho que eu perdi aqui as pernas, alguma coisa. Tu disse? Foi, mas eu quero que tu me levante aqui com toda a força que tu tem. Se eu ficar em pé, fiquei. E ela fez isso. Não pode, né? Mas ela fez. E eu fiquei de pé. Eu disse, glória a Deus, pelas minhas pernas. Fui louvando por cada coisa. Aí eu disse, Jaque, eu estou sentindo uma dor muito grande nesse braço. Tem algum sangue aí? Eu não quis nem ver. Aí disse, não tem, mas está muito inchado. Assim, na hora já começou inchando. Quando eu cheguei no hospital de Marco, meu ombro parecia de futebol americano. Muito grande, para tempo de estourar, bem lisinha a pele. E aí, quando eu cheguei no hospital, é impressionante, né? Que a dor era grande, mas eu lembrava de Jesus. E essa imagem de Nossa Senhora, que era que me colocava no meu lugar sempre, eu dizia, Jesus não foi pior do que tu. Aí eu comecei a dizer para Jaque, já deitado no chão, esse carro aqui eu quero que você dê para a igreja daqui do lugar, não quero mais nem olhar para ele. E eu tô achando, aí eu quero que tu me deite ali, porque eu tô cansado. Era apertando o coração. Depois foi batido os coisas. Inchou e começou a apertar. E eu pensei que eu ia morrer, porque é um aperto no coração, né? Então eu disse, já que estou ficando sem ar, eu acho que eu vou morrer. Então eu quero que tu diga isso aqui. Diga para minhas filhas que eu a amo. Entregue esse carro para a igreja. Você chegou a falar isso? Falei isso para ela, não foi deitado? Falei isso deitado. Em cima do nosso carro tinha um... Como é o nome daquele basculante, né? Aquele negócio de crossfit. Um baú de cross, né? Só que era diferente. Ele é um baú bem esparrachado, assim, bem, o teto todo, cheio de instrumento. Todos os instrumentos. Não quebrou nenhum, só a sanfona foi que quebrou mais. Os instrumentos, só um parafuso, uma coisa e outra. Deus preservou até isso, porque o carro quicava, ele não batia o teto no chão, ele fazia assim, quicando. Né? Então, as partes que quicavam era instrumento para todo lado, cada um nos seus cases, e quebrando outras coisas. Então, eu fiquei em cima desse baú no chão, porque ele ficou um casco. Eu disse, me bota em cima desse baú, pode ir atrás de SAMU para vocês e se tiver alguém vivo... você já sentiu que ia morrer no local? Não foi no hospital, não. Você sentiu? Isso, porque apertava meu coração. E eu sabia que apertava, e eu estava gelado, né? E eu não conseguia falar, e minhas pernas doendo, meu ombro doendo, e minha cabeça eu levei uma pancada tão grande que eu também fiquei meio zonzo, eu não sabia bem o que eu dizia, mas eu lembro que eu dizia isso. E a Jaque dizia, tu não vai morrer, não. Tu não vai morrer. A Jaque já queria ir a pé, voltando na estrada para o rumo do Mucambo. E os meninos, eu não dizia nada porque eu não tinha força de dizer nada. Era como se a Jaque estivesse saindo de perto de mim. Eu disse, Jaque, fica comendo aqui para mim morrer perto de ti. Mas
Só... Esse é o amor, Ei, né, amor? Eu já tava lá dentro A da maior cidade. declaração Essa de risada amor. me tirou lá de dentro de novo. Já tava, chega, tava pesando. Mas eu disse, Jaque, se tu for buscar socorro, eu vou morrer aqui. Fica aqui, pelo menos, ó. Fica aqui que eu vou morrer e depois vocês vão ficar ali na estrada. A Jaque, não, você não vai morrer agora, não. E ela saiu a pé, no meio da escuridão. Quando pensou que não, lá e veio um carro, que era o carro do som do evento. Foi quem viu a gente, foi pra cidade. Faltava poucos quilômetros pra cidade, acho que uns 10. Aí foi na cidade, falou com o hospital do lugar e mandou uma ambulância. Aí começou a levar de um por um. E mandou um carro, não foi, Jaque? De um por um? Um num carro, outro no carro. Foi dar uma vila com um rapaz do vilarejo. Vilarejo. Chamaram a ambulância. Um rapaz levou eu, a Jaque e o Davi, e depois chamaram a ambulância para pegar os meninos. Entendi. Já, porque eu era. Você todo era o mundo mais viu. grave. Todos já estavam de pé, os meninos tudo de pé, olhando, e eu deitado, instalado no chão, embaixo desse cajueiro, e eu Meu disse, eu Deus. sabia que eu ia morrer, né? Eu imaginava assim, não, aqui acabou, mas eu estava tranquilo, eu lembrava do que eu tinha pedido para Deus e continuo com o mesmo pedido. Eu não quero morrer voltando de uma farra, voltando de um pecado, voltando de qualquer outra coisa, mas de uma festa é a hora que ele quiser. Então eu tinha certeza disso, eu tinha ciência disso. Eu estava tranquilo. Eu só não queria era morrer com a Jaque em outro lugar, né? A Jaque tem que estar Eu perto. queria que ela fechasse meus olhos dessa extrema unção. Aí eu disse, deixa os meninos irem, Jaque. Fica aqui comendo comigo, né? E eu falei para minhas filhas, rapaz, eu passei uma semana sem falar com minha mãe. Eu disse, gente, ela não vai acreditar que eu estou vivo. Manda logo uma foto eu falando. Não mande foto do evento. Não deixe chegar isso aqui no ouvido da minha mãe. Uma semana não, que 2 dias, não foi, nego? 3, né? Que eu fiquei sem falar, porque o que eu não queria que falasse para ela foi no outro dia. Já sabia, né? No outro dia já estava todo mundo sabendo. Eu disse, gente, não deixa a minha mãe saber sem eu falar com ela, para ela saber como é que eu estou vivo. Sim. Eu quero falar. Então, dentro do hospital, dentro do IJF, eu falava com minha mãe, Guto, eu estava aqui mal, doendo. Aí, quando eu estava aqui, era para me falar assim, mãe... Aí eu, oi, mãe. Tá certo. Não, aqui tá tranquilo, graças a Deus, dá tudo certo. E eu vou fazer a cirurgia de boa. Quando a mãe desligava, eu disse, eu não quero fazer essa cirurgia. Eu vou morrer na cirurgia. Eu dizia isso. Porque eu tentava acalentar ela. E ela foi a que me deu mais força para me sair sem fazer a cirurgia. Meu filho, eu sei que você é medroso, se você não quiser fazer, ninguém vai lhe obrigar. Faltou pouco para me assinar. Mas é a cirurgia de quê? Daqui. Foi uma cirurgia aberta, tudo, né? Abriram o ombro. Mas foi feita a cirurgia. Foi feita a cirurgia. E eu não queria fazer, porque o médico, toda vez chegava, ele dizia assim para mim, olha, sua cirurgia é grave. Aí eu só faltava dizer assim, precisa dizer isso? É como se o inimigo tivesse manifestado. Mas não era, não. Ele era tão bom, ele era um, como é que diz? Um estudante. Estudante não, tem um Residente. Nome. Residente. Ele era residente. Mas não era Sua por cirurgia maldade, não. grave. É porque ele era frio, né? Sim. Frio. E ele sabia que eu estava querendo sair. Então, ele dizia para mim ficar. Só que ele não ajudava, né? Quando ele dizia, grave, você vai fazer uma cirurgia geral, uma anestesia geral na sua jugular. Eu lembro que dentro essa palavra Deus é mais. Deus é mais. Toda a glória seja dada ao Rei da Glória. Deus é mais, eu dizia toda hora. Toda a glória seja dada ao Rei da Glória. E Deus é mais, Deus é mais. E aí eu lembro que, quando foi no dia da cirurgia, eu disse, Jesus, como não tem como eu escapar, eu botei um texto assim no lugar onde pingava o soro, né? O soro. E eu disse, se eu não voltar, esse texto vai ficar aí, essa história vai ser contada desse jeito. Ele deixou um texto ali. E eu fui embora, passaram da cirurgia e deixei o texto lá. Aí eu disse para um amigo, esse texto que eu não usava com remédio para dor, não. Eu não queria. E a enfermeira dizia, se você aguentar dormir, não tem problema nenhum. Não, doutor, não usei. Só usei no dia do acidente, porque foi dor, e no dia da cirurgia. Mas os 9 dias que eu passei, a Jaque, não, toma menos um diazepam, uma coisa para tu dormir. Eu disse, não, eu quero passar isso aqui tudo sóbrio, desse jeito que eu estou passando. E aí eu dei o texto para um cara que mais gemia da sala minha, que tinha quebrado o ombro, mas tinha necrosado. Então esse cara ficou com esse texto. Depois alguém foi me visitar e eu não estava mais lá, como fosse a tumba vazia, né? Mas aí disseram, ele deixou esse texto aqui. Aí estava lá, esse texto. Ele deixou esse texto aqui. Porque ele não voltou, né? Ele não está mais aqui. Era essa palavra que o pessoal dizia. Ele não está mais aqui. Já tinha outro na minha cama. A turma não estava vazia, a cama não estava vazia, mas tinha outro já. E aí quem ia me visitar, porque ia descobrindo do acidente, do Instagram. Rapaz, o IJF de Fortaleza se mobilizou.
Assim, todo mundo que era Shalom, que era igreja, que era alguma coisa que conhecia, um prefeito, um médico, cirurgião que era fã, mas rapaz, arrumaram um hospital para mim, particular, para fazer essa cirurgia. É que quando chegou no 7º dia, Deus disse no meu coração, eu quero você aqui. Vai ser aqui que você vai passar esses dias. E vai ser aqui que você vai ser curado desse braço e outras coisas mais. Então, quando eu me lembro, dá uma agonia, porque eu era muito cheio de coisinhas e lá Deus quebrou tudo isso. Olha. Porque eu comia com todos eles. O médico, o doutor pegava com a mão na luva, dentro da comida eu ficava assim. Eu dizia, doutor. Não era doutor, não, ele era funcionário. Peraí, ó. Precisa pegar o dentro do suco. Aí, eu aprendi a dizer uma coisa que está lá no livro, que eu dizia assim, te agrada? E eu ouvia lá de cima alguém no trono dizendo sim. Mas então, pegava e bebia como fosse um milkshake lá do Bob's. Aí, olha, a Jaque sabe, os primeiros 3 dias eu não comi comida normal. Eu só comia comida da maquininha. Era só recheado, não sei o quê, suquinho, porque eu não queria, que eu achava que era feita. Era uma frescura. E eu era um homem passado na casca do alho em Francisco, mas isso em mim sempre teve um negócio esquisito, sabe? Parece que o inimigo escarneceu naquele dia e ali acabou tudo. Olha. Hoje mudou tudo na minha vida nisso. E Deus sabia o que ia fazer. Olha. A última palavra que eu falei quando eu cheguei na cirurgia, que é aquela parte do clipe, ali é o corredor, aquele corredor, meu Deus do céu, eu me lembro como se fosse hoje. Toda vez que eu vou viajar de avião, tem um corredor parecido com aquele. Então, eu digo, meu Deus, será que é hoje? É impressionante. O inimigo arruma um jeito de me atazanar, né? Mas, de boa. Aí, eu sei que aquele momento ali, eu ia dizendo, toda glória seja dada ao Rei da Glória. Toda glória seja dada ao Rei da Glória. Jesus, mesmo que eu morra, toda glória seja dada ao Rei da Glória. Que se um dia a minha história for contada, digam que eu morri fazendo a tua palavra, exercendo o teu ministério. Podia ter morrido em outros momentos de vacilo, mas tu quis assim, toda glória seja. E quando a mulher foi dar aqui, ela pediu para me calar. Ela disse, você pode calar agora? Porque ela fez assim na injeção, ó, com a bicha seringou lá longe. Eu disse, meu Deus. Aí eu só faltei dinheiro para Jesus, só não disse que eu não podia mais dizer mais nada. Eu ia dizer, te alegra isso? Eu ia dizer, então seja louvado. Não podia falar mais nada. Não, ela disse assim, você fica calado agora que eu vou dar uma injeção na sua jugular. E o médico pegou aqui no meu braço e fez assim, ó, com a luva gelada. Ô, seu José Reginaldo Alves Marques, tá? Falou meu nome. Eu disse, meu Deus, a última vez que eu ouvi meu nome todo foi minha mãe para me bater. Ó, Guto, ele pegou o dedo dele. Meu ombro estava fechado, eu tive fratura exposta. Tudo quebrado dentro. Certo? Mas ele, quando pegou o dedo dele gelado e fez assim para mim, ele já estava cortando. Eu fiz assim, meu Deus. Ele já estava cortando? Ele não estava. Ele pegou só o dedo e disse, nós vamos fazer uma cisãozinha. A pessoa que ele estava cortando. Vamos fazer uma cisãozinha daqui. Olha o tanto que ele arrastou o dedo, ó. Cisãozinha. Ele podia ter isso aqui, né? Mas é porque eles são tranquilos. Ali então eles... falou a pessoa que já estava cortando. Meu amigo, gelado. E eu não olhava. Eu disse, sim, doutor. Ele, olha, nós vamos fazer assim. Eu disse, preciso saber. Ele, precisa. Você precisa saber. E eu não podia mais dizer nada sobre Deus, né? Era só responder as perguntas dele. Porque eu estava dizendo toda a glória seja dada ao Rei da Glória. Toda hora. Eu estava como um louco. E a luva? Aí ele pegou aqui e disse assim, vamos fazer só uma cisãozinha daqui. Aqui eu soltei para ver se ele parava de arrastar o dedo. Porque senão eu ia parar aqui, né? Eu arrastei assim, eu disse, ô Jesus, pode fazer, doutor, pode fazer, ó. Eu disse assim, ó, pode fazer, faça. Para ajeitar minha mente dentro do hospital, a Jaque via, todo dia a gente rezava o texto. E eu dizia, Jaque, eu vou dizer como é que vai ser. Eu fazia pior do que o que foi, para ajeitar psicologicamente. Eu dizia, eles vão pegar uma furadeira e atravessar daqui pro outro lado, depois pegar uma lixadeira e abrir assim, todo de meu... Para que no dia fosse pouco, né? Mas no dia eu tava com medo, cara. A menina disse assim, agora você fica calado. Aí eu disse, eu posso dar só o último, toda a glória, Rei da Glória. Não, não disse não. Eu obedeci na mesma hora. Eu disse, sim. Eu não quero morrer agora. Ou pelo menos não quero saber que morri, né? Aí ela, olha. E eu, ó, só no pensamento. Toda a glória seja dada a Rei da Glória. Acabou ali. Olha. Quando eu acordei, foi um tapinha no rosto. Tá vivo. Seu Naldo. Aliás, me chamou pelo meu nome, Naldo José. Porque era uma menina do Shalom que trabalhava dentro do centro cirúrgico do JF. Naldo José. Ela conheceu, né, a gente lá e do Shalom, e a minha irmã entrou em contato com ela e ela disse, ela me acordou dizendo isso. E a primeira palavra que eu falei com a boca ainda, né? Aí eu disse, Deus é mais.
sim. Acabou. Aí, Passou. Ela disse, você já fez, sua cirurgia foi um sucesso. E agora é só recuperar. Já acabou tudo. Essa falou com tranquilidade. sim. Aí eu dei uma respirada assim, diz, já que eu ainda dormi mais umas 3 horas. Ah, Né? e assim Dormi foi. bastante.